Bom dia, alunos do 8º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Vamos dar início ao estudo de matemática do PET 4, semana 1, página 18 a 22. Unidade temática: Geometria. Objetivo de conhecimento: construções geométricas de ângulos, polígonos e diagonais. Conteúdos relacionados: polígono e suas classificações, ângulos, segmentos e diagonais. Para trabalhar as atividades do PET 4, vocês devem assistir o vídeo com as explicações postado no grupo, ok? Então vamos às atividades. Vamos recapitular os conceitos vistos no vídeo enviado com as explicações, ok? Então, primeiramente lá foi explicado o que é um polígono. Polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta, de forma que cada segmento se conecta a dois outros pelos seus pontos externos. Esses segmentos de reta constituem os lados do polígono. Então veja aí os exemplos dados. Nós temos aí a primeira figura formada pelos pontos externos A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Logo abaixo está explicando que esta figura não é um polígono. Por que não é um polígono? Porque a figura não é fechada. Para ela ser polígono, a figura tem que ser totalmente fechada ao intervalo, ok? Segundo exemplo, aí nós temos os pontos externos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. E note para vocês verem, de A até B o segmento está ligado de B a C, está ligado de C a D, está ligado de D a E e de E a A. Então aí nós temos uma figura fechada, formada por segmentos de reta. Aí é o exemplo de um polígono, correto? Terceira figura, nós temos aí os pontos A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, ligados por segmentos de reta, de A até B, de B até C, de C a D e de D a A. Esta figura não é um polígono. Por que não é um polígono? Porque elas se cruzam, né? Os segmentos se cruzam, se cortam, então não pode cortar, ok? Então, para ser polígono tem que ser uma figura fechada, sendo que os segmentos, né, os pontos dos segmentos, né, não pode cortar outro segmento em qualquer outro ponto, exceto os pontos externos, ok? Continuando, os pontos extremos dos lados do polígono são seus vértices. No polígono acima, os pontos A, B, C, D e E são vértices. Os polígonos podem ser classificados em convexos e não convexos. Um polígono é dito convexo quando todo segmento de reta que conecta dois pontos da região interna do polígono fica totalmente ou ficar totalmente contido no interior dessa região. Caso isso não ocorra, dizemos que o polígono é não convexo. Então veja a explicação, a primeira figura. Nós temos os pontos externos do polígono, ponto A, ponto B, ponto C,
ponto D e ponto E. São os pontos extremos, ou externos, vamos dizer assim, né? É uma figura fechada. Agora, ele é classificado como polígono convexo quando você associa em dois pontos no interior, na região interna deste polígono, né? E você traça um segmento e os pontos desse segmento ficam totalmente no interior da região interna do polígono. Então são os exemplos. Ó. Veja, nós temos um segundo segmento, terceiro, quarto segmento. Nós temos 4 segmentos aí dentro deste primeiro polígono, certo? Note que todos os pontos dos segmentos faz parte também da região interna deste polígono. Já no segundo polígono, nós temos os pontos extremos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto C, ponto D e ponto E. É uma figura fechada, então é um polígono. Agora, por que ele não é convexo? Ele é não convexo. Justamente porque se você pega dois pontos, ó, aqui seria, ó, esse segmento aqui, né? Os pontos desse segmento todos fazem parte da região interna do polígono. Mas se você pegar os pontos das extremidades desse outro segmento que nós estamos analisando aí, ó, e ligar esses dois pontos, você vai ver que esse segmento possui pontos que está fora do polígono, aqui, esse intervalo aqui, certo? Então, por essa razão, por esses pontos serem externos, né, não fazer parte da região interna do polígono, então ele é chamado de polígono não convexo. Aqui está a explicação, ó. Certo? Continuando. Nosso interesse será estudar os polígonos convexos. Podemos associar os polígonos ângulos importantes. Então a gente vai trabalhar agora, né, com os ângulos internos e ângulos externos de um polígono convexo. Então vejam bem a figura aí abaixo. Nós temos os pontos, o polígono, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Extremos. Então se ligarmos segmentos de A a B, de B a C, de C a D, de D a E e de E a A, nós temos aí o polígono, certo? Note que nesse polígono nós temos ainda ângulos internos, na cor verde, né? Então aqui o ângulo A, aqui o ângulo B, coloque-se um chapéuzinho para informar que é ângulo, né? Ângulo C, ângulo D e ângulo E. Estes são de verde, são ângulos internos do polígono. E temos na cor laranja, representado pela letra grega, né? Que é bem complexo os nomes, né? Para você ter uma noção, o A aqui, o ângulo externo, nós temos a letra grega alfa. O B é o beta. O ângulo C é o gama. O D, no caso aí, é o delta. E o E é o epsilon. Então são letras muito complicadas de você pronunciar. Então nós podemos trocar essas letras por letras do nosso próprio alfabeto. Então se interno é A maiúsculo, o externo você pode falar que é um A minúsculo. Então ângulo A externo de laranja, representado pela letra minúscula. E o interno vamos representar pela letra maiúscula. Certo? Então ao lado está a explicação. AB, BC, CD, DE e A são os lados do polígono que A, B, C, D e E. De verde, ângulo interno, né? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E são ângulos internos do polígono A, B, C, D e E. E
que está com as letras do alfabeto grego, na cor laranja, são os ângulos externos deste mesmo polígono. Então nós classificamos o polígono quanto aos ângulos, né? Ele tem duas nomenclaturas de ângulo. Ele tem um ângulo interno e tem um ângulo externo. Quanto aos polígonos ainda, nós vamos ver aqui, ó, que um polígono é dito regular quando todos os seus lados forem congruentes, ou seja, quando os lados tiverem a mesma medida. E todos os seus ângulos internos também forem congruentes, quer dizer, todos também têm que ter a mesma medida. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, de A até B, se vale 5, todos os lados têm que valer 5, ok? Se os ângulos internos, se aqui por exemplo for 70, todos os ângulos internos têm que ter o mesmo valor, tem que valer 70 graus, certo? Então temos ao lado aí, ó, ao lado nós temos uma explicação, ó. Os segmentos de A até B, de B a C, segmento CD, segmento DE e o segmento EA são os segmentos de retas congruentes, quer dizer, com a mesma medida. O ângulo interno A, B, C, D e E são ângulos internos congruentes, certo? Isso nós classificamos polígonos com esse formato de polígono regular. É quando possui as medidas dos lados todos iguais e as medidas dos seus ângulos também iguais. No volume 2 do PET, trabalhamos, quer dizer, o PET 2, né? Trabalhamos os polígonos de 3 lados, que são chamados de triângulos, e os de 4 lados, que são os quadriláteros. Vocês nos lembram? Se N, ó, é o número de lados do polígono, a soma, representada pela letra S, dos ângulos internos podem ser determinada pela seguinte fórmula. Ó a fórmula, ó. S significa soma. É igual, entre parênteses, N menos 2, que quer dizer número de lados do polígono menos 2, vezes 180 graus. Né? Nós vimos, né, que no caso do triângulo, ele possui 3 lados, né? E nós vimos que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, se você substituir, como nós vamos ver no exemplo abaixo, lá, em um triângulo, n igual a 3, quer dizer, o número de lados dele é 3, então a soma ficaria 3, onde tiver n, você coloca o número 3. Ó. 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2 dá 1 vezes 180 é igual a 180 graus, certo? No caso do quadrilátero, então quantos lados? 4. Então, substituindo na fórmula, como fica? S, que quer dizer soma, né? É igual 4 menos 2. Por que 4? Porque agora nós vimos que o quadrilátero possui 4 lados. 4 lados. Então vai ficar 4 menos 2. Olha a forma, n menos 2. Então 4 menos 2 vezes 180. Resolve dentro do parênteses primeiramente. 4 menos 2 dá 2 vezes 180, 360 graus. Certo? Então com isso nós vamos ver, né? Que o grau de um polígono, o grau dos ângulos internos de um polígono vai depender, né? O seu valor vai depender da quantidade de lados que ele tiver. Se ele tiver 3, é 180. Se for 4, deu 360. Mas se for 5, 6, 7, 8 ou 9 lados, né, quanto mais lados ele tiver, mais alto será o resultado da soma dos ângulos internos. Certo? 3 lados deu 180. 4 deu quanto? 360. Aí, a primeira atividade é para você trabalharmos com esses 6 polígonos aí. Ó.
Então vamos ver o que a primeira atividade está sugerindo. Então, primeira atividade. Observe cada um dos polígonos abaixo. Descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um e registre essas informações no quadro abaixo. Então vocês têm aí na apostila polígono 1, 2, polígono 3, polígono 4, polígono 5, polígono 6. Então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então você vai descobrir o nome de cada um. O nome é dado de acordo com a quantidade de lados que ele possui, né? 3 nós vimos que é triângulo. 4 é quadrilátero. E 5. Quando for 5, como que se chama? Quando tiver 6 lados, qual que é o seu nome? 7, 8 e 9. E o 10? Certo? Então vocês vão colocar os nomes aqui. E na coluna do meio você vai colocar o número de lados da figura. E na terceira coluna você vai colocar que é a soma dos ângulos, né? Das medidas dos ângulos internos deste polígono. Então, se fossem o quadro 1, se fosse um triângulo, então aqui seria triângulo, você ia escrever triângulo, são 3 lados, aí você ia aplicar essa fórmula aqui e você ia descobrir, né? Que seria 3 menos 2 vezes 180, que dá 3 menos 2, 1 vezes 180, que é igual a 180. Então você ia completar, certo? Se aqui fosse 4 lados, né? A figura tem 4 lados. Então seria chamado de quê? Quadrilátero, não é isso? Como que ficaria? Você ia fazer esse procedimento aqui. Ia dar quanto? 360 graus. Entendido? Só que não é, né? Foi só a maneira de eu explicar para vocês como que se procede. Vocês vão fazer com o primeiro. Vamos só o primeiro, ó. Quantos lados tem essa figura? Não são 5? A figura tem 5 lados, é chamada de quê? Pentágono, né? Penta, né? Lembra do Brasil campeão? Quantas vezes? 5 vezes. Então ele é o quê? Pentacampeão. Então, pentágono. Então aqui você vai escrever aqui, ó. Pentágono, né? Certo? Como que a gente vai descobrir os ângulos internos? A soma. Então, S, que é igual, quantos lados ele tem? 5, menos a fórmula lá, ó. 2 vezes 180. Aí primeiro resolve parênteses. 5 menos 2 dá 3 vezes 180. Aí você multiplica e coloca o resultado aqui, certo? Aí vocês vão fazer usando esse procedimento com os demais. Ok? É difícil não. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um polígono depende dos seus números de lado, né? Quanto mais lado, maior será a soma, né? Porque terá mais ângulo. Agora, nós vamos ver a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Então está afirmando aqui em cima, em negrito, né? A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Não importa quantos lados ele tem, quantos ângulos externos ele tem. Se você somar todos os ângulos externos de um polígono, o resultado sempre vai ser 360 graus, certo? Veja a explicação logo abaixo. Na sequência das figuras abaixo, temos um pentágono com seus 5 ângulos externos explicitados. Note que, nesta sequência, o polígono é reduzido proporcionalmente em suas dimensões, até se degenerar em um ponto, chamado esse tipo de transformação de homotetia.
Ao passo que os ângulos externos são mantidos ao longo de todo o processo, resultando ao final que os ângulos externos juntos completam um círculo. Isso ilustra o fato de que a soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Então veja a explicação. Ó. Está aqui o pentágono, né? Aos ângulos externos, azul, vermelho, verde, rosa e um verde mais claro. Ele foi se, né, acontecendo a transformação, né? Ele foi reduzindo, vejam bem que ele foi reduzindo de quadro para quadro, você vai notando que ele vai diminuindo o seu formato, até o polígono sumir e ficar somente os ângulos externos, né? E aí vai notar o quê? Que formou uma circunferência, né? E o ângulo de uma circunferência é 360 graus. Então, se você somar os ângulos, né? Vamos dizer assim, ó, A, B, C, D e E deste polígono, você vai ter uma circunferência cuja medida dá 360 graus. Então, frisando mais uma vez, não importa, né, a quantidade de lados que tem o polígono, a quantidade de ângulos que tem este polígono. Se você somar todas as medidas dos ângulos externos, o resultado sempre será 360 graus. Atividade 2. Agora complete as lacunas abaixo para que cada frase fique correta. Para essa atividade, nós vamos usar a atividade número 1. Se você analisar, olha lá, pentágono foi a primeira figura. De 6, hexágono. O terceiro polígono lá, 7 lados, né? É o heptágono, octógono, decágono e dodecágono. Só a letra F que não tem, né? Então, a letra F você vai ter que construir. O restante você tem base já na atividade anterior, quando você completou aquele quadro. Então, a letra A. O pentágono é um polígono de lados. Quer dizer, você vai completar. Quantos lados? De 2 lados, de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados. E de 3, 4, 5, 6. Quantos ângulos internos ele possui? Só você voltar lá e olhar na figura. Olha aqui o exemplo acima. Certo? Então, o pentágono é um polígono de 5 lados. Se ele tem 5 lados, você tem 5 extremos, né? 5 vértices, vamos dizer assim. Logo, ele tem 5 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é, você calculou também, quanto que deu? Completa aí embaixo. Graus. E a soma de seus ângulos externos é, quanto que é mesmo que falou lá, que mede os ângulos externos de um polígono qualquer? 360 graus. Não é isso? Então aqui sempre vai ser 360 graus. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede regular. O que quer dizer ângulo regular? Ou pentágono regular, possui os lados iguais. Se possui os lados iguais, possui também os ângulos iguais, né? As medidas dos ângulos são todas iguais. Então, como que você vai analisar? Através da fórmula, né, que foi dada. Qual que é a fórmula mesmo? Qualquer coisa vocês voltam lá, né? A fórmula para a gente calcular as somas dos ângulos internos de um polígono, qual é mesmo? Não é essa? Soma é igual n lados, né? Menos 2, fecha parênteses, vezes 180. Então, né, no caso lá, tem 5 lados. Então, 5 menos 2, 3 vezes 180, você já encontrou
A atividade anterior que deu quanto? 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8, 24, dá 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então é de quanto? 540 graus. Não é isso? Então nós vimos que é 540. Então para a gente achar os ângulos internos, sabendo que eles são congruentes, são iguais, basta você pegar a soma e dividir pelo número de lados. Quantos lados ele tem? Quantos ângulos ele tem? 5. Não é isso? Então 540 dividido por 5, você vai colocar aqui, ó. Dá 108. Certo? Graus. A cada ângulo externo mede quanto? Aí nós vamos observar o quê? Que o ângulo interno é 108. E o ângulo externo? Então, se você observar, note aqui em cima, vamos aproveitar esse pentágono aqui. Se você observar que o ângulo interno aqui, ó, mede 108, o externo vai completar, se você passar uma reta aqui, ó, ele vai completar a metade da circunferência. Então eles são chamados de ângulos o quê? Suplementares, né? É um suplemento de 108. O que nós devemos fazer? Desculpa aí. Nós temos que fazer 180 menos 108, que é o suplemento. Então 180 tira 108 vai dar quanto? 72. Então o ângulo externo é igual a 72 graus. Se o interno é 108, com mais 72 vai dar 180, né, que é o ângulo suplementar. Certo? Então voltando, nós vimos na letra A o quê? Que o pentágono tem 5 lados, tem 5 ângulos internos, a soma deu 540 graus, não é isso? A soma dos ângulos externos é 360 graus, né? Se ele for regular, o ângulo interno mede 540 dividido por 5, nós vimos que deu 108. E a medida do ângulo externo é o suplemento, né, de 108, que deu 72. Então a letra A fizemos aí, né? Então agora vocês vão fazer a letra B, C, D, E e F. Na página 22, nós vamos ver o que? Número de diagonais de um polígono regular. De acordo com a explicação, nós vamos analisar o seguinte. Olha. A diagonal de um polígono une dois vértices por meio de um segmento de reta interno à figura. Então veja a figura aqui ao lado. Ó. Então nós temos o vértice aqui, ó, partindo daqui. Ele é um segmento de reta que une os outros vértices dessa figura interno. Então vejam bem, desse ponto saiu quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonais deste único vértice. Agora, e se a gente for traçar a partir desse vértice? Vai dar mais quantas? 7 também, né? Aí você vai unir aqui, ó. Vejam bem que bagunça vai ficar. Certo? Este exemplo é de um polígono que possui 10 lados. De cada vértice partem 7 diagonais. Por que 7? Que nós vamos analisar que é o número de lados do polígono menos 3. Quais são os 3? Os 3 são segmentos dados aí, que é o vértice de origem, que é ele mesmo, e esses dois aqui, ó. Certo? Então esses 3 vértices nós temos que tirar. Porque não vai traçar a diagonal, porque a diagonal tem que pegar as linhas internas do polígono. Então, voltando à explicação, nós vamos ver o seguinte. Ó. Então, de cada vértice de um polígono convexo de n lados partem n menos 3 diagonais, pois um vértice pode ser conectado
por meio de uma diagonal a todos os outros vértices, menos ao dois adjacentes a ele e ele próprio. Então, esses segmentos aí, que você fosse, se resolvesse traçar, ia coincidir com o quê? Com o segmento de reta. Aí ele não é chamado de diagonal, que já faz parte do lado. E ele mesmo teria como traçá-lo, né? Como são n vértices, o total de diagonais traçados é, portanto, n que multiplica n menos 3. Então saiu essa fórmula aí, ó. Número de lados multiplicado pelo número de lados menos 3. Esses 3 são os vértices aí, adjacente e ele próprio, certo? Entretanto, nessa contagem, uma mesma diagonal é cortada 2 vezes, né? Se você for traçar os outros pontos, você vai ver que vai coincidir, né? Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, deste vértice saiu essa diagonal aqui, ó, certo? O pontinho. A hora que você for traçar a diagonal ou as diagonais deste ponto, você vai ver que vai coincidir, né? Você vai traçar uma aqui, outra ali, ó, outra lá, e vai coincidir essa aqui, ó. Então ela é contada 2 vezes. Portanto, então saiu a seguinte fórmula para a gente calcular, né, o número de diagonais de qualquer polígono. Olha lá. Portanto, o número de diagonais de um polígono convexo de n lados é dado por a fórmula aí, ó, n vezes parênteses n menos 3 dividido por 2, justamente porque a diagonal é contada 2 vezes, certo? Então, se eu quero saber quantas diagonais tem essa figura aqui, ó, sem traçar nenhuma diagonal, basta eu saber a quantidade de lados que ela tem. Ela tem quantos lados? Não é 10? Então, como que fica? 10 vezes parênteses. Quantos lados? 10 menos 3, dividido por 2. Então, né, vamos pôr o D aqui, que vem de diagonal, certo? Então, ficaria aqui. Primeiro, nós vamos resolver o parênteses. Então, vai ficar 10 vezes 10 menos 3 dá quanto? 7, dividido por 2. 10 vezes 7, 70. Dividido por 2, 35 diagonais. Certo? Então, se você pegar a régua e for traçar as diagonais de um decágono, que é a figura de 10 lados, você vai traçar 35 diagonais. Bastante, né? Vira uma verdadeira bagunça. Atividade 3. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Então agora você vai pegar uma régua, né? E vai traçar as diagonais dessas 3 figuras. A primeira figura, quantos lados tem? Octo. 8, né? Então, do início já pode completar lá. O octógono regular de lado medindo no centímetro possui perímetro igual a... Olha o que pediu, perímetro. Lembram o que é perímetro? É a soma dos lados de uma figura, né? Então, se ela tem 8 lados, então você vai fazer uma adição com 8 parcelas. Ou 8 vezes n, que é o número de lado, né? Se é regular, tem a mesma medida. Então, se mede 1 centímetro, então 8 vezes 1 dá quanto? 8 centímetros. É isso? E quantas diagonais? Então, aí agora você vai pegar a régua, né? E vai traçar partindo de um vértice, você começa. Então,
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Note bem que os três, né, próximos nós não podemos traçá-los, porque aqui se você traçar vai coincidir com o lado, e ele mesmo também não tem jeito. Então, por isso que fala n-3. Então aí você vai observar quantas diagonais você vai traçar nessa figura. Então vai ter que riscar, né? Ó. Depois você parte para outra. Deixa eu trocar a cor aqui, né? Esse ponto aqui mesmo, vamos pegar desse aqui, ó. Olha lá a outra, tá vendo? Coincidiu, por isso que fala duas vezes, ó. Quando eu tracei. Se você mudar a cor, você vai observar que, pegando desse ponto aqui, então você vai traçar aqui, e, ó, quantas diagonais deu, certo? Então você vai pegar a régua e fazer no capricho. Continuando. A soma de seus ângulos internos é, note bem, né, que vocês já fez essa atividade lá na primeira atividade você já fez esse cálculo, né? Quanto que deu mesmo? Só dá uma voltadinha lá e olhar e completa aqui. E de seus ângulos externos, quanto que vale mesmo? Lá também na atividade tem, atividade 2, se eu não me engano. Cada ângulo interno mede quanto? Então você tem que pegar o total, né, que você encontrou lá, e dividir pelo número de lados da figura. Aí você vai achar, né, a medida aqui. Cada ângulo externo, quanto mede? Né? O que é o ângulo externo? É o suplemento. É o que completa esse aqui, né? Que completa, se você somar os dois, tem que dar quanto? 180 graus. Aí depois você vai fazer a letra B e a letra C. Note que o lado aqui da letra B mede 1,5 centímetro a medida. Então o perímetro você vai pegar, são quantos lados? Ó, 5 lados vezes 1,5. Ou você vai pegar 1,5 e somar 5 vezes, certo? E depois procede aí. O triângulo, quantos lados tem? Ó? É 3? Ó, ele é regular, quer dizer, as medidas são iguais. Quando os triângulos possuem a mesma medida, os lados possuem a mesma medida, ele é chamado de quê? Isósceles, escaleno, equilátero? Lembra? Então vamos pesquisar, vamos voltar aos PETs aí e olhar lá como que se chama. Assim nós estamos estudando. Ok? De lado, ele mede 3,7 centímetros. O triângulo fulano de tal, de 3,7 centímetros de lado, possui o perímetro igual a... Então, o que você vai ter que fazer? Pegar essa medida aqui e somar mais duas vezes. Né? Porque é a mesma medida aqui também mede quanto? 3,7. E aqui? 3,7. Porque são iguais. Aí você completa a sua atividade, certo? E assim terminamos a atividade essa semana, tá? Então agora você vai fazer, né, com o maior capricho, com a maior responsabilidade, né? Se for preciso, se você achar que as figuras são pequenas, você pode ampliar, fazer uma figura maior no seu caderno, para ficar mais fácil, né, de traçar as diagonais. E depois que você fizer todas as atividades, tire uma foto e manda para o meu WhatsApp, no particular, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.